Então, para não atrasar a nossa programação, eu chamo para coordenar o painel 3, sucessão do comando na empresa familiar, Mariana Moura, que é sócia-diretora da Moura Salles Consultoria e conselheira do Projeto Rumo, para coordenar esse painel. Boa tarde, gente. Ficamos aqui com o desafio de ficar com esse horáriozinho logo depois do almoço, mas acho que o tema é quente, né? Sucessão, empresa familiar. Acho que muita gente, às vezes, até se motiva para vir para cá, para ouvir um pouco falar sobre sucessão. Esse como tema central nas empresas familiares. Não só nas empresas familiares, mas nelas, esse tema parece que ganha uns temperos a mais. Então, eu vou começar apresentando os nossos painelistas. Acho que eu posso começar convidando o nosso comentarista, o William Häusler, sempre líder do Itaú, líder da área de Wealth Planning, de planejamento patrimonial, vai nos ajudar aqui comentando como especialista no tema e ajudando o nosso debate. Fica à vontade, William, pode ser. Américo Filho, não sei onde é que... Ah, aqui. Américo, bem-vindo. Américo é presidente da FedEx do Brasil, tem uma história bastante interessante para compartilhar com a gente, de uma transição, de uma sucessão bastante atípica, como executivo, como presidente executivo de uma empresa que foi adquirida e continua como sendo o principal executivo de uma multinacional, ou seja, foi presidente executivo da Rapidão Cometa, que foi fundida com a FedEx, e hoje ele continua como presidente executivo da FedEx. Então, uma história bastante diferente e atípica para compartilhar com a gente. Pedro Ivo, que, como ele mesmo falou, seu principal atributo é ser meu tio. Mas não, ele tem vários... Não dispensa uma apresentação também. E também está aqui para compartilhar com a gente uma história interessante. Ele é acionista da Baterias Moura e também fundador e presidente do conselho hoje da Viane Moura, empresa que ele fundou há quanto tempo atrás? Uns 15? Então, ele há 2 anos vem investindo no seu processo de sucessão e hoje tem 3 executivos no comando executivo da empresa. Então, vai compartilhar com a gente essa história. Carlos Eugênio. Também... Pode estar ótimo aqui. Também veio compartilhar com a gente uma história do Grupo Cornélio Brenan, onde ele hoje é conselheiro de administração, e também compartilha com a gente a história no momento que os executivos da família deixaram a posição de executivos, de diretores executivos, e passaram a ocupar cargos de conselho de administração, hoje tendo executivos não familiares na diretoria. Então, está aqui para compartilhar essa história com a gente. E Tiago, cadê Tiago? E Tiago Andrade, da Petro Bahia. Veio compor aqui nosso painel. A Petro Bahia, para quem não conhece, é uma empresa da Bahia, né, como o nome indica, na área de distribuição e logística de combustíveis. Tiago hoje é presidente do Conselho de Administração, ele também ocupa uma posição de diretoria executiva no grupo e está vivendo praticamente ainda um processo de sucessão, né? Seu pai, juntamente com seu tio, foi o fundador da empresa e esse processo de sucessão recente o coloca nessas 2 posições. E a gente está aqui, vamos sentar todo mundo para conversar um pouquinho sobre essas histórias e ouvir o que é que eles têm a contar para a gente sobre sucessão. E aí, Carlos, a gente quer começar usando a ordem aqui. Eu queria começar perguntando como é que o processo de sucessão, o que é que motivou o processo de sucessão?
lá no momento onde vocês decidiram, sim, onde vocês decidiram deixar, né, o papel de diretores executivos, ou seja, quando eu digo vocês, eu me refiro aos familiares, e transferir esse papel para executivos de carreira dentro do grupo e montar um conselho de administração e passar a exercer esse comando por meio do conselho de administração. Boa tarde a todos. Obrigado, Mariana, por ter me convidado aqui, nos convidado todos aqui. Eu acho que a gente é sempre bom trocar essas experiências que a gente vai trocar aqui de tarde, para que cada um veja um pouco onde acertou e errou e tente usar isso como aprendizado, porque eu acho que é sempre bom. O que aconteceu lá na nossa empresa foi o principal motivador para a sucessão, vamos dizer, nossa, de, na época, 3 irmãos, eu, Cornélio e Felipe, meu irmão mais velho, de sairmos da direção executiva dos negócios que nós estávamos, num modelo que era misto, onde já existiam alguns diretores, não da família no negócio, foi o fato de a gente ter feito um programa com uma consultoria americana que nos ajudou na época, onde um modelo que nós adotamos foi que, a partir daquele momento, nenhum membro mais da família viria para a direção executiva dos negócios. Todos seriam preparados, e esse programa está em curso hoje, seriam preparados para ir para o Conselho de Administração. Então, esse foi o grande motivador, foi a gente ter escolhido esse modelo, que era o modelo onde a família ficaria só no Conselho de Administração, que é onde nós todos estamos hoje, os membros da família estão no Conselho de Administração, e os executivos, alguns do próprio negócio e outros que foram recrutados para poder complementar a necessidade de diretores nas funções que precisavam ser preenchidas, vieram de fora, mas a maioria deles de dentro da empresa, porque nós já tínhamos. Então, esse foi o principal motivador no nosso caso. Entendi. Você quer comentar, Tiago, já que na sua experiência houve algo bastante diferente, exatamente, né? Você é familiar e a sucessão foi feita para, no caso, você e sua prima, que são membros da família, ou seja, filhos dos fundadores. Conta um pouco aí, faz um contraponto com essa... Bom, na Petrobahia, na verdade, a Petrobahia é um grupo de negócios voltado para o segmento de logística de combustível, desde importação até a área de revenda e construção de bases. Então, a gente atua em diversos elos da cadeia do negócio de combustível. E, em determinado momento, há 12, 13 anos atrás, houve um processo em que uma crise interna, uma fraude de um determinado colaborador, gerou um processo de reestruturação e de centralização do negócio, efetivamente. E, com isso, se buscou, naquele momento, quem eram as pessoas de confiança que poderiam entrar no negócio para poder atuar em determinadas funções que eram extremamente estratégicas para o negócio. E isso, naturalmente, foi a família que foi colocada para dentro, né? Nós caímos literalmente de paraquedas nas funções e isso gerou digamos assim, uma sucessão quase que tácita no processo, né? Sem muito planejamento, efetivamente. Mas que, ao longo da história, ao longo do processo, naquele mesmo ano em que isso aconteceu, meu pai, que sempre foi uma pessoa professor de administração e um verdadeiro, assim, tinha ideologia de perenizar o negócio, ele falou, olha, está acontecendo isso, mas vamos sentar aqui para poder constituir um conselho de família, um ambiente que a gente possa discutir e tratar os temas relacionados a isso aí. E eu diria que foi muita lavagem de roupa suja nesse processo. Então, em tese, motivado por um momento de crise, que gerou a entrada dos filhos no negócio e que, em seguida, na tentativa aí de estruturar um processo paralelo, organizado, que permitisse a gente perenizar o negócio ao longo dos anos. Muito bem. E só voltando aqui para complementar a pergunta que eu fiz a Carlos, a gente já chego aí do outro lado, mas você falou que contratou uma consultoria e essa consultoria criou um modelo. Mas o que é que fez vocês buscarem essa solução? Qual era o incômodo, vamos dizer assim? O que era exatamente aquele motivador, aquela necessidade de fazer essa mudança? Esse é um tema meio delicado, mas eu vou tentar falar aqui de uma forma que não exponha muito a família, de alguma maneira, ou
os ramos da família. Nós enfrentamos ao longo da empresa, nós estamos fazendo esse ano 100 anos. O grupo está fazendo 100 anos esse ano. E nós enfrentamos ao longo desses 100 anos, da parte onde eu já estava na empresa, que foi a partir de 78 e antes disso, mas enfrentamos várias crises econômicas e conseguimos passar por todas elas. E enfrentamos uma crise societária, onde quase que a empresa vai para o fundo do poço, porque isso é uma coisa muito mais delicada. As decisões passaram a ficar extremamente difíceis de serem tomadas, havia uma dissensão entre os sócios, e nós conseguimos, graças a Deus, fazer a separação dos negócios a tempo de eles não naufragarem, e nós vimos que, se a gente não cuidasse do tema sucessão dentro da família, isso poderia acontecer uma segunda vez e ser a última. Então, nós chamamos essa consultoria e construímos um modelo em conjunto com eles. Esse modelo, inclusive, está sendo testado. Eu não posso dizer que ele seja a prova de bala, mas é o modelo que nós achamos que fazia mais sentido. E definimos esse que eu estou lhe dizendo, para que evitar, dentro da família, a família dentro dos negócios, nós achávamos que isso era um desincentivo aos executivos de fora, porque, no caso de haver uma vaga de uma diretoria, de uma presidência, o que é que será normal na cabeça de qualquer executivo? Quem vai ascender é o acionista e nunca eu. Então, nós achamos que isso era um desincentivo, esse foi uma das motivações, e a outra foi porque achamos que a família estaria melhor contribuindo com os negócios a nível de conselho, a nível mais estratégico, com, inclusive, conselheiros externos que nós temos no nosso conselho. Recentemente, contratamos 2 conselheiros externos e vamos aumentar a participação deles. Eu acho que essa foi a motivação que houve, entendeu, Mariana? Então, se eu pudesse complementar a sua pergunta, eu acho que seria isso. Muito bom, muito bom. Américo, aí lá do outro lado, que a gente ficou, o grupo terminou ficando. Eu queria que você também pudesse contar um pouco para a gente, compartilhar aqui com o grupo, também os motivadores da primeira sucessão, ou seja, na sucessão na Rapidão Cometa, quando você assumiu a presidência executiva, e o teu pai, que na época tinha esse cargo, o que é que motivou e o que é que isso significou também para a empresa? Essa sucessão aí nesse início, digamos. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. A gente até falou o telefone que, na minha época, gostaria de ter participado desses eventos, mas não teve. Estamos aprendendo agora, um pouco fazendo também, né? Quando a gente volta no tempo um pouco, falar um pouco da história da empresa, a Rapidão Cometa, que foi adquirida pela FedEx, é uma companhia pernambucana com atuação nacional, e é uma companhia que começou com transporte, depois expandiu para a logística, um pouco da nossa história. Eu acho que o grande motivador, primeiro, foi uma mudança de mercado. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, no nosso setor, teve uma mudança muito grande pós a estabilização da economia, e aí nós enxergamos uma série de oportunidades e conseguimos fazer uma boa expansão da empresa. Quando o mercado, acho que no final dos anos, meados dos anos 2000, aí, 2005, 2006, o mundo inteiro começou a enxergar o Brasil como uma grande bola da vez e os investimentos começaram a vir muito fortemente para o mercado local. E aí o que aconteceu é que a gente viu que as grandes multinacionais iam vir para o Brasil. Então, nós precisávamos nos reinventar. Basicamente, eu acho que esse foi o grande motivador. Foi um pouco de fora para dentro. O primeiro passo que a empresa fez, e acho que foi um passo de uma experiência válida, a gente pode falar muito sobre isso, foi fazer um planejamento estratégico para o futuro da companhia, acho que mais ou menos semelhante ao que Geno falou aí do ponto de vista de uma consultoria vir nos apoiar e desenhar o futuro da empresa. E dentro desse futuro da empresa, o que a gente decidiu precisamos trazer um sócio externo para a companhia, que vai ajudar não só do ponto de vista capital, mas também do ponto de vista de gestão. E foi o primeiro passo. Eu diria que talvez foi um passo arriscado, mas a gente aprendeu muito, às vezes muito mais para o que não fazer do que o que fazer. Foi a admissão de um fundo de private equity. Então, veio um fundo, comprou uma participação na companhia, e, naquele momento, eu era diretor comercial na empresa. E, dentro do processo de profissionalização, existia um planejamento para que pudesse meu pai passar a ser o presidente do conselho e, lógico, com os sócios sentarem e tomar a decisão, e eu acabei ascendendo. Então, acho que a motivação foi o mercado
O mercado acabou, no bom sentido, pressionando e enxergando a gente enxergando essas oportunidades e trazendo para dentro de casa. Esse ingresso do fundo na empresa, e aí um fundo, não sei, deve ter fundo aqui, mas o fundo tem visão muito profissional, muito financeira, também acaba equilibrando também muito, às vezes, a visão de um romance muito grande dos fundadores, acionistas da companhia, né? Sempre olhando só o longo prazo, mas também acaba não enxergando o resultado. E depois, acho que nós ficamos com o fundo 2 anos na empresa, e aí aquilo que a gente tinha planejado aconteceu, né? A vinda de uma companhia multinacional e fez a aquisição por completo da empresa. Então, o processo do fundo faz 7 anos e o processo da aquisição da companhia já faz 5 anos. Então, assim, é uma experiência bem interessante em trabalhar numa empresa puramente familiar, sendo filho do dono, com um agravante ou atenuante, depende de como cada um enxerga, com o mesmo nome do pai, né? Depende como eu já vi, isso já abriu porta e já fechou porta, né? A gente até falava ao telefone, quando você é filho do pai, né, filho do dono, você não tem chance de errar, né? Se a empresa quebra ou vai embora, você não arruma emprego, né? Isso é um fato. Eu sempre falei isso muito para meu pai, que a família tem que sempre criar as opções, as oportunidades. Então, quando você tem filho do dono com o mesmo nome e vindo de uma pessoa com sucesso, uma trajetória de sucesso muito grande, o nível de complicação é muito maior, né? E aí hoje eu trabalho na FedEx. FedEx é uma companhia multinacional, 220 países no mundo, são 400 mil funcionários no mundo, uma operação no Brasil de 15 mil funcionários. E aí já é uma outra experiência trabalhar numa multinacional. Uma vez conversando com o Gênio, ele me contou um pouco sobre esse plano deles aí, que tem que passar, né, Gênio, por uma experiência fora. Eu estou mais ou menos fazendo isso agora, gente, só que depois, né, não antes. É isso aí, Maria. Muito bom, a gente vai explorar ainda mais essa história, que ainda tem uns elementos aí que a gente está querendo saber, conhecer melhor. Mas eu vou ali perguntar para Pedro, o que é que motivou aí do seu lado? Eu sei que o processo tem sido conduzido por você mesmo. O que é que motiva um fundador a planejar sua própria sucessão? Perfeito. Primeiro, assim, eu queria fazer um ajuste, porque Mari disse que o melhor para mim é ser tio delas. Mas não é tê-las como sobrinhas. Disse que era seu maior atributo. Isso. O meu motivo ele é um pouco diferente. Eu assim, vou compartilhar aqui com vocês que eu acredito na reencarnação da nossa alma, né? E aí eu comecei a pensar assim, onde é que eu vou querer trabalhar na próxima vida? E aí comecei e tal, pensei, eu acho que eu vou querer trabalhar aqui mesmo, né? na empresa que eu fundei. Então mas poder eu ter tempo de ir lá e voltar, aí o negócio tinha que durar sem minha presença, né? Eu digo, pronto, agora o negócio engasgou mais ainda do que eu pensava. Minhas filhas, meu filho não trabalham na empresa, assim, na gestão. É uma empresa que tem 15 anos, que eu fundei, é uma construtora de habitação popular, que foi fundada com um propósito humanitário. Ela é uma empresa que tem uma performance financeira muito bacana, mas, assim como a gente viu hoje de manhã, esse é o oxigênio para ela se expandir, não é o fim. Bom, aí eu comecei a pensar, e aí, se eu morrer de repente, e aí voltar esse negócio não estiver aqui, eu vou ficar muito desapontado, né? E eu não sei se você vai ter o que comentar, viu, Mari? Mas esse é o motivo. Aí eu não sei se botei você numa enrascada não, eu aí, adorei, mas... já estou aqui com um pensamento. Aqui. Aí eu conversei com as meninas, Renata e Paula, que estão aqui, as duas. Eu disse, filhas, a gente precisa cuidar desse negócio, porque eu não estou vendo aqui uma solução para esse meu plano, assim, mais de longo prazo, né? Aí a gente se juntou, nós três, e começamos primeiro a
vimos que a gente ia precisar de ajuda externa. E aí fizemos uma visita a algumas consultorias e escolhemos a AJA, felizmente. É muito bom quando a gente pode fazer assim avaliar o passado e dizer assim, bom, nós repetiríamos o processo, né? Então, em termos assim de motivação, foi esse. Digamos, isso foi há pouco mais de 2 anos atrás. Na época eu tinha 57. A princípio, 57 anos de idade. A princípio eu tinha a ideia de que eu ia trabalhar até os 65, mas isso não batia com o meu plano, esse que eu já falei, né? Estava muito arriscado. Aí eu disse, vamos começar. Aí a gente conversou com o Jorge, com a Elane, Gabriela, e aí estabelecemos o processo. E aí foi, eu acho que a outra parte é nas outras perguntas, né? Vamos, pode ser. Eu vou pedir ao William para fazer um comentário geral sobre as motivações, mas antes disso eu vou só fazer um comentário aí sobre sua motivação, que Elane talvez possa me ajudar aí, mas com o pouco que eu conheço de psicologia, parece que você criou uma desculpa bem interessante para criar um desapego, né? Você criou para a sua mente uma forma de se enrolar. Eu vou me desapegar aqui com o objetivo de criar longevidade, possibilitar longevidade para o meu negócio, porque mais na frente eu volto a pegar esse negócio para mim. Então, foi uma boa forma de permitir e pensar na empresa além da nossa própria vida, né? Pensar na longevidade da empresa. Mas aí eu passo a palavra para o William, para você comentar um pouco sobre essa questão das motivações. Como você vê aqui numa mesa com apenas 4 histórias, motivações muito diferentes, né? O que é que você observa aí do que foi comentado? Primeiro, agradecer ao convite de vocês, estar aqui. E eu vou começar pelo final, porque em 23 anos de carreira eu não tinha nunca me deparado com a motivação espírito científica, eu não sei qual é a definição ainda, e a gente, eu não sei, talvez Scientology, eu não sei qual que a gente precisaria, mas vou botar na minha lista para estudar sobre o assunto. Mas eu achei interessante, e acho que quando tiver dificuldade de conversar com o cliente para lidar com aquela palavra que ninguém fala, e a falta, eu vou usar essa definição, olha, se prepara porque você vai voltar. E você pode escolher voltar aqui. Então eu acho que é muito bom. E assim, no mundo financeiro é ótimo, né? Porque a gente sabe que o relacionamento só para continuar nesse interessante, no mundo de private banking, a relação de um cliente com o banco dura mais ou menos 15 anos. Com essa eu posso dizer que ela é perpétua. Né? Porque ele vai voltar com certeza, a gente vai estar administrando, vai estar tudo ótimo. Agora, falando da experiência, não sei se vocês todos notaram, mas isso é nítido em qualquer família, em qualquer localidade. A gente já conversou sobre isso, Mariana e eu, há alguns dias. Um dos grandes motivadores para a implementação de governança familiar, que a gente está falando de implementação de governança familiar, né? Na governança corporativa, a gente está mais acostumado a escutar e ver o tempo todo. Mas quando a gente fala de governança familiar, um dos grandes motivadores é sempre um motivo de desavença, é sempre crise, né? Falar em crise é melhor falar em crise, que acho que fica mais fácil. Pode ser desavença familiar, pode ser uma crise no próprio negócio, pode ser uma crise de identidade, certo? Não deixa de ser uma crise de identidade, com todo respeito, mas é verdade, né? O que está acontecendo comigo, e aí eu me deparo com aquilo e sinto a necessidade de implementar. Fraude, enfim, todas elas trazem, em geral, levam a esta motivação. E aí, de novo, avaliando as empresas com que a gente tem relacionamento com as famílias, até para dar uma grandeza de informação para vocês aqui, a gente dá hoje com 800, 600 famílias num segmento que seria o que vocês estariam enquadrados, e a gente está envolvido em quase todas elas. Então, a gente vê uma gama de situações muito diferentes, mas muito semelhantes quando você fala de crise, né? Sempre vai estar envolvido nesses sistemas. Então, tentando concluir esse ponto, sempre está relacionado a uma crise, mas sempre com a intenção de resolver a crise. Tá?
Só queria fazer um último comentário, já que eu comecei com a brincadeira da parte científica ali. Uma coisa também que eu aprendi hoje, eu vou passar a falar quando estiver fazendo formação de herdeiros, as gerações mais novas, com certeza não ponham o nome de seus filhos de Júnior ou Filho, né, para não sofrer deste mal que persegue. E é uma verdade isso, gente. A gente vê aqui grandes casos de insucesso pessoal, e é pessoal, não profissional, dessas pessoas, é a pressão que existe muito mais da sociedade, não da família, e a gente tem dados, Mariana acabou de voltar do INSEAD, ela sabe que existe muito isso, a pressão da família é muito mais forte do que da própria sociedade empresarial. Perfeito, mas eu vou pegar o seu gancho da crise, e eu queria que vocês comentassem também um pouco sobre a gente entende que as motivações de cada um são diferentes, né? Tem motivações de mercado, motivações de origem pessoal, internas, motivações de situações traumáticas que a gente quer evitar no futuro, motivações de uma crise interna, de um problema de fraude, mas e depois da decisão tomada, no caminho do processo, vamos lá, vocês todos já passaram por um processo de sucessão. Quais foram as principais dificuldades? E aí talvez a gente possa, de novo, seguir essa ordem aqui de Carlos Eugênio. Quais são os principais dilemas, eu diria? Até para a gente entender, e são dilemas que a própria plateia também deve vivenciar. Então, queria explorar um pouquinho as dificuldades do processo. Mariana, eu acho que no caso nosso lá do GCB, a gente teve alguns cuidados, vamos chamar assim, nesse processo, que foram de a gente fazer a coisa de uma forma muito tranquila, muito sem pressa, para dar tempo e conforto aos diretores que estavam nos sucedendo, eles estarem seguros o suficiente para poder assumir os negócios. Nós tivemos uma ajuda muito grande da nossa diretora de RH, Missa de Corpo Presente, ela está aqui, e nos ajudou muito nesse processo. Então, eu acho que isso foram alguns cuidados que a gente teve que ter. Foi uma passagem tranquila, sem assodamento, a gente não tinha pressa, a gente estávamos todos na faixa de 50 anos, eu talvez até um pouco menos do que isso, então não tinha pressa, os diretores nos conheciam, estavam conosco. O que eu posso dizer, talvez, como ponto, no caso nosso, de novo também, como um ponto que eu observaria, era o seguinte: eu acho que houve uma frustração dos da quarta geração, eu sou a terceira. Meu avô foi a primeira, que fundou a empresa, meu pai foi a segunda, nós somos a terceira e meus sobrinhos e filhos a quarta. Eu acho que houve uma frustração de parte deles, porque contavam com a possibilidade de trabalhar, de fato, nas empresas, de terem cargos executivos. Quando a gente tomou essa decisão de que o modelo adotado não permitia mais isso dali em diante, eu acho que isso foi um ponto que pode ter deixado alguns deles frustrados, mas que é uma coisa, de novo, que foi o modelo que a gente adotou, que a gente está acreditando nele, e que a gente vai ter que testá-lo ao longo do tempo para ver se ele realmente é o melhor modelo a adotar e fazer alterações ao longo do tempo, que também vão acontecer, não resta dúvida. Em relação a dilemas clássicos, como, por exemplo, quem escolher para ser o presidente executivo, ou quem, vamos dizer, quem de fato assumir essa diretoria executiva, e outro dilema clássico também, se você puder comentar, é aquele medo: será que vou passar para o conselho, vou ficar ocioso, ou vou me identificar com essa nova função? Isso estava nas conversas, isso estava presente? A primeira parte da sua pergunta, eu acho que foi uma coisa meio natural, porque, como eu lhe falei, a maior parte dos diretores já estavam conosco na empresa. Então, já era mais ou menos na nossa cabeça uma coisa pré-definida, quem deveria ir para qual lugar. Até porque a gente tinha diretor industrial, diretor comercial. O maior ponto foi esse: quem será o presidente? E aí a gente fez uma escolha também, de novo, pelo conhecimento que a gente tinha, pela liderança natural que essas pessoas tinham dentro da empresa, porque você sempre vê, dentro de seus executivos, quem são aqueles que se destacam de uma forma mais natural e se tem uma liderança natural sobre os outros. Então, foi uma preocupação, sim, em alguns negócios, mas que foi mais ou menos, estava pré-mapeado na nossa cabeça, e eu acho que funcionou bem. Quanto ao fato de passar para o conselho e dizer, será que eu vou ficar ocioso? Eu acho que não, porque
ou talvez seja até um modelo também do que a gente tem. A gente tem um modelo de conselho, que não é um conselho, logicamente, de estar botando a mão na massa, porque senão não é conselho, mas a gente tem um conselho que é um conselho ativo, e a gente tem outros negócios que não são os negócios que são da família. Nós, particularmente, alguns de nós têm pessoas físicas que também, de alguma forma, preenchem o nosso tempo. E, por último, eu acho que também um pouco desse movimento que nós fizemos, e acho que todas as famílias que fazem isso têm um pouco de cimento na cabeça, que é também um pouco dessa ociosidade para não ter que ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana no negócio. Então, eu acho que isso é uma coisa também que vem de encontro, é positiva, não é negativa, não. Eu acho que, pelo contrário, eu ainda tenho pouco esse tempo ocioso que eu gostaria de ter. Está ótimo, perfeito. Tiago, você falou de uma lavagem de roupa suja. Não é que você precise entrar exatamente nesses detalhes, mas quais foram as dificuldades? O que era esse dilema? Eu acho que é importante a gente explorar, porque no dia a dia a gente sabe que são processos difíceis, né? Que apontar, escolher as pessoas e abrir mão de determinadas posições de poder é um processo que é emocionalmente exigente. Então, conta um pouco para a gente também desses desafios. Acho que os desafios foram bem pontuados aí pelo Carlos Eugênio. Eu acrescentaria, no quesito aí da lavagem de roupa suja que eu comentei, é que existem faltas de alinhamento ao longo da história de uma empresa, né? Seja ele no aspecto societário, como foi falado, seja ele no aspecto de gestão, efetivamente, de visão de negócio. E quando você tem um negócio como o do Carlos, como outros negócios aqui que são longevos, nosso negócio hoje, o grupo de negócio nosso tem 40 anos, são 40 anos de história e de crises em que você enfrenta ao longo da vida, e ao longo desses 40 anos existem pontos que ficaram mal resolvidos. E esses pontos mal resolvidos, em determinado momento, eles voltam à tona, né? E, como foi colocado aqui também, acho que o interesse em resolver e perenizar o negócio e ter uma visão mais resolutiva das situações, assim, olha, tudo bem, tem esses pontos todos, mas o que é que a gente quer efetivamente, né? Como é que a gente vai olhar para o futuro do negócio e ter esse negócio lá na frente perene, em que, eventualmente, nossas famílias possam participar, ou que funcionários ou filhos dos nossos funcionários possam vir a ser funcionários daqui, como a gente tem alguns cases dentro do nosso negócio também com relação a isso. Então, eu acho que a questão do alinhamento, tanto no quesito societário, na parte de acionistas, quanto na parte de gestão, é um ponto extremamente crítico. E eu acrescentaria também aí, que foi um item que você também perguntou, referente a até que ponto os fundadores enxergam ou sentem confiança suficiente nos sucessores para poderem passar o bastão. E eu acho que é uma relação de confiança que também ela é construída ao longo do tempo, seja ela para uma empresa, para gestores profissionais ou executivos profissionais, como para o próprio funcionário, com os próprios filhos ou sucessores herdeiros, como a gente diz. E eu acrescentaria a esse ponto que, em muitos casos, eu até me atreveria a dizer quase 100% deles, os fundadores não enxergam que seus filhos estão preparados. Não importa, muitas vezes você passe anos fora trabalhando, em outros locais, até você construir uma carreira sua de sucesso, talvez é necessário até ele ver assim, não, tipo assim, não, o menino está pronto, deixa eu entregar a chave aqui, porque a partir de agora é com ele. E eu acho que isso é um trabalho que acho que é parte das crises de lavagem de roupa suja também, entre gerações. Muitas vezes você está ali e o pai diz, não, você não está preparado, mas eu já fiz tudo o que você disse, eu ainda não estou preparado, não é possível, o que é que está faltando aqui para mim? Mas foram questões que ocorreram tanto entre filhos e pais, como entre tios e sobrinhos, mas que, felizmente, a gente observa que assim, a vontade de fazer, de acertar, ela foi mais importante do que todas as dificuldades que a gente enfrentou. E isso fez com que a gente trouxesse consultores com experiência em empresas familiares, consultores de fora de empresas familiares, que pudessem trazer para a gente subsídio suficiente para a gente, com a vontade de acertar e galgando enfrentando essas dificuldades.
No caso de Carlos Eugênio, ele teve que escolher entre executivos, entre um presidente e entre executivos não familiares. No seu caso, a escolha nos dá a impressão de ser uma escolha ainda mais difícil, porque foi entre familiares, né? Geralmente, para as empresas familiares, apontar uma liderança numa determinada geração geralmente é um dilema bastante clássico. Isso pesou para vocês também? Eu diria que um pouco. No frigir dos ovos, houve uma necessidade, uma vontade grande de meu pai, por questões de limite de idade. Ele botou o limite de que acima de 75 anos não podia ser executivo e ele nem conselheiro. E aí ele criou a regra e saiu imediatamente, né? E isso já promoveu o processo, né, de sucessão naturalmente. E quando fomos, enfim, questionar os fundadores, como é que vai ser esse processo de sucessão, quem é que vocês querem que assuma, etc. E tal. A gente já vinha discutindo isso há algum tempo. Meu tio me indicou e meu pai indicou minha prima. Então, foi um momento de que a dúvida estava ali instalada. E que a gente, entre nós, né, conversamos muito e identificamos que um processo de rodízio ia acontecer naturalmente ano a ano. A gente hoje enxerga que os nossos executivos, eles são bons executivos, mas ainda tem um processo de maturação dentro do negócio para, eventualmente, a gente chegar na fase aí de dizer assim, olha, não vai ter mais família dentro desse negócio e os executivos vão tocar isso. Então, eu diria que houve um processo de conflito mínimo, mas que a gente entendeu que aquilo ali fazia parte de um processo de rodízio natural e que ela, assumindo a função, hoje minha prima, Yara, ela é CEO do negócio e diretora de operações, e eu fui com uma função que era de meu pai, que era na presidência do conselho e na área de diretoria de planejamento, inovação e engenharia do negócio, que, dentro da história nossa, foi mais ou menos como a história se determinou, porque meu pai tem uma visão mais estratégica, uma ação muito mais de relacionamento e política, e meu tio sempre foi a pessoa que fez o negócio acontecer na área de operações. Então, eles sempre foram muito complementares, e isso, graças a Deus, é algo que a gente tem observado que também está funcionando na segunda geração. Temos uma outra prima, que também atua no negócio, né, e que atua hoje numa área extremamente crítica, que é a área de mercado e suprimentos, e esse trio, que a gente chama, tem um grupo de WhatsApp chamado Tríplice, que é onde ali as discussões mais quentes acontecem, mas que a gente sempre busca se resolver. A gente tem reuniões a cada 15 dias sempre para almoçar, para conversar, para poder se alinhar, e eu diria que alinhamento é um ponto crucial nesse processo. Perfeito. Américo, eu vou pegar aí o gancho de você ter ocupado tanto os dois papéis, tanto de filho do dono, digamos assim, de executivo dentro da sua empresa familiar, dentro da sua empresa familiar, e hoje como executivo de uma multinacional. E comentar como é exatamente que diferença tem? Qual é o mindset de um e do outro? Assim, como é que você encara, como é que você gerou essa flexibilidade de conseguir, vamos dizer, assumir esses dois papéis que aparentemente são tão diferentes? Na realidade, são bem diferentes. A cabeça de dono é uma coisa, a cabeça de executivo é outra. Por mais que a gente tente trazer para junto, o executivo pensa de uma forma e dono pensa de outra. Estou falando que eu estou aprendendo muito. Oi? Isso aí é outra discussão, né? A gente tentar explicar Brasil para gringo é outra. Até hoje não consegui explicar. Até eu acho que tem uma hora que eles desistem. Falam, Américo, toma conta lá. Exatamente. Mas assim, existe uma diferença grande entre dono e executivo. A dono sempre está olhando o melhor para o negócio, muito a longo prazo, muitíssimo a longo prazo. Às vezes, tendo algumas dificuldades de curto prazo, mas aceitando aquelas dificuldades. E o executivo, ele normalmente é medido por curto prazo. Ele não é medido daqui a 10 anos. Então, esse quem tem... As pessoas têm que saber, quando vão profissionalizar, tem que entender isso daí na hora da profissionalização. Que não é fácil você dar, às vezes, para um executivo um filho, né, que é uma empresa, que você criou, desenvolveu e simplesmente dá para uma pessoa, e essa pessoa tem um mindset, uma cabeça bem diferente. No meu caso, eu acho que aprendi um pouco, estou aprendendo um pouco nas três cabeças, que foi uma empresa familiar, 100% familiar, depois com um sócio capitalista financeiro, com data de entrada, data de saída, a expectativa de retorno,
múltiplo, não vou dizer predefinido, mas de expectativa, qual é o desenvolvimento. Muitas das vezes, né, nada contra fundos de private equity, mas muitas das vezes olhando só o EBITDA e saber qual é o múltiplo para saber se o número aumentou ou não. Muitas das vezes não querendo nem olhar se esse nível de serviço é bom ou ruim, o cliente fica secundário porque a visão é outra, então tem que ter... A gente tem muita história sobre fundos, histórias muito boas, histórias não muito boas, que a gente tem experiência. E na FedEx hoje é uma companhia que, a gente até falava, são 5 anos, existe uma... Até eu acho que a Mariana até perguntou no telefone, Américo, 5 anos você está lá na empresa, e aí o contrato? Quando é que seu contrato expira? Eu digo, não tem contrato expira. Desde o dia da aquisição até hoje, eu estou lá porque eu quero estar ou porque a empresa quer que eu esteja lá. Né? Basicamente é isso daí. Companhia muito séria, eu acho que quando você vai trabalhar também como executivo, tem que estar... Os valores têm que bater, eu acho que eu aprendi muito sobre valores. É fundamental qualquer empresa ter muito forte quais são os valores, e, lógico, os valores estão muito atrelados aos fundadores ou às pessoas que comandam a companhia. Né? E quando a gente fala valor, realmente valor que vem muitas vezes da família. Né? A família que... A empresa é um reflexo do que os valores das famílias que fundaram aquilo ali. Se são famílias que, por exemplo, motivam que as pessoas se preparem formalmente, com educação formal, isso vem para dentro da companhia. Né? Então, a cabeça de um executivo tem que, toda vez que as pessoas forem pensar em profissionalizar, tem que ter esse equilíbrio entre curto prazo, médio e longo prazo, porque o executivo, muitas das vezes, está pensando no bônus no curto prazo. Não é necessariamente todas as vezes, mas muitas das vezes está pensando no bônus dele do curto prazo, ou, algumas das vezes, qual é o próximo passo da carreira dele, não da carreira para a companhia. Estou dizendo porque eu tenho aprendido muito, esse dilema acontece no dia a dia, aí, lá não só na empresa, mas no mercado de maneira geral. Né? Mas você acha que, tendo esse passado de dono, contribui, de alguma forma, aí trazendo esse elemento, para te dar uma visão, mesmo na posição de executivo, te dar uma visão de mais médio e longo prazo? Sim. Quando a empresa foi adquirida, é interessante, porque foi adquirida e eu lembro que foi adquirida, sei lá, uma semana depois, eu fui para os Estados Unidos, lá, reunião lá, e aí você começa a ver um universo completamente diferente. Cultura, língua, forma de pensar. E aí, pensando um pouco aí que o Pedro falou, eu passei 6 meses um mantra, Pedro, dizendo assim, essa companhia não é mais sua, essa companhia não é mais sua, essa companhia não é mais sua. Né? Isso aí porque muitas vezes você via algum tipo de direcionamento que você acha que não é o correto, você expõe o ponto, mas na companhia profissional, a governança é muito forte, então vale mais a decisão coletiva do que a decisão individual. Na empresa familiar é muito mais o fundador, o dono, que toma a decisão e todo mundo segue. Né? Na empresa profissional é muito mais a governança. Até hoje, muitas vezes, e eu acho o seguinte, se você trabalha num negócio e você também não tem sentimento, acho que você tem que sair. Né? Até hoje eu tenho muito apego no sentido de batalhar o que é o melhor para a companhia, né? Olhando muito e defendendo muito a marca da empresa. Até recentemente, depois de 5 anos, a gente fez um evento agora, e finalizou o processo da transição entre Rapidão, Cometa e FedEx, e foi um evento muito emocionante, que nós trouxemos até meu pai para o evento para meio dizer assim, encerramos essa marca, agora a marca FedEx. Aquilo ali é muito emotivo, e as pessoas estão até hoje muito por causa disso daí. Né? Mas... se você está trabalhando e quem for o executivo não tiver um sentimento de dono, eu acho que tenha longo tempo e tenha grande compromisso com a companhia, vai ter sempre muita dificuldade, né, de efetivamente traduzir na ponta, trabalhar 24 horas ali, pensando na empresa de manhã, tarde e noite, ali no final de semana também. Né? Porque eu já vejo muito funcionário, muito executivo, quando dá sexta-feira, 18 horas, vai para a praia, vai tomar a cerveja dele, só vai lembrar na empresa na segunda-feira. O dono não desliga, né? O dono é 24 horas pensando no negócio e o que vai acontecer na segunda-feira, no final de semana. Né? Ou seja, você termina conseguindo ser um executivo, mas ainda com valores de dono que terminam fortalecendo sua posição, seu papel de executivo. Né? E algumas vezes, talvez eu até exagere, porque eu acabo criando alguns problemas internos por isso daí. Tem algumas áreas que na FedEx pensam de forma distinta, que a gente acaba conflitando, porque, infelizmente, nós brincamos que no Brasil é diferente. Né?
O gringo faz uma pergunta muito clara, a resposta do gringo é clara, sim ou não, a nossa resposta normalmente é depende. Eu vi você falando ali, realmente depende, né? O Brasil é um país, por exemplo, no meu setor, eu digo, ó, você fazer transporte e logística no Brasil é igual a qualquer lugar do mundo. Com duas grandes diferenças. Uma, imposto, que é completamente, você não sabe o que é o dia de amanhã, e no meu negócio, que é pior ainda, segurança, né? Roubo de carga é uma grande... Esses dois fatores mudam completamente o nosso negócio, né? Mas se você vai explicar sobre processos trabalhistas, você vai explicar sobre encargo social, assim, as pessoas não conseguem entender. Mas é um bom dilema. Teve até um amigo meu que viajou para os Estados Unidos esses dias aí, e ele foi visitar uma loja lá e tirou uma foto, mandou para mim e falou: Américo, aqui na Flórida o problema é o furacão. E ele falou, e o meu problema no Brasil é a política, né? Lá é físico, aqui são as pessoas, né? Então, como é que você explica uma situação de um país com tanto potencial e com tanto problema? Não é fácil, não. A gente tenta, mas não é fácil, não. Tem uma hora que, como alguém falou um dia desse aí, Brasil, House of Cards perde para a nossa política, né? Mas é um pouco da... E só para complicar um pouco mais, para fechar, a FedEx agora fez uma aquisição mundial e comprou a TNT no mundo inteiro. E no Brasil, a TNT também está. Então, agora nós acabamos de ser adquiridos, finalizamos a primeira aquisição e agora nós estamos no processo de absorção da outra companhia. Eu brinco que lá na empresa são agora 15 mil funcionários no Brasil, 150 filiais. Aí alguém vem reclamar comigo, eu falei... Comigo você pode dizer do problema pequeno ao grande, da extensão que você quiser. A gente tem tudo. Né? Vamos falar sobre o problema, a gente tem tudo aqui. O menu é grande para esse negócio. Então, estamos num processo agora que não é fácil. Estamos falando aqui, acho que a grande maioria de pernambucanos e nordestinos, uma empresa também no Nordeste comandando um negócio nacional através de uma multinacional. São mais desafios aí que a gente também acaba enfrentando no dia a dia, Maria. Olha aí, já que você disse que tem muito problema, o painel inicial da gente foi sobre inovação, eles estão loucos por problema. Então, pode se juntar aí e fazer essa ponte. Na realidade, não pode falar problema, pode falar desafios, né? A palavra bonita é desafio. Eles né? gostam de problema mesmo. E, Pedro, eu acho que tem uma característica, assim, já falando um pouco de conhecer a Viane Moura, de você ter sido muito exitoso na formação dos executivos da empresa. Como é que se cria espaço para formar bons executivos, familiares ou não familiares? Eita, Mário, tem que trocar para uma pergunta mais fácil. Porque primeiro, deixa eu fazer... Eu posso lhe ajudar um pouco. Eu pensei assim... Que tipo de espaço você criou? Que características a Viane Moura criou para proporcionar esse ambiente? Eu vou chegar lá. Mas, antes disso, eu queria dar uma sugestão para o Ameriquinho, que é a família comprar de volta a matriz lá, inclusive. Comprar de volta, não, compra a matriz lá. E aí vocês voltam a ser uma empresa familiar. Mas, então, só para ficar mais claro o contexto, a empresa tem 15 anos e, durante o processo de escolha, a gente... nós temos pessoas que começaram conosco há 15 anos, mais ou menos, há 15... Toda época, todo dia entre a gente. E aí, no processo de escolha, nós começamos pensando... Tínhamos, basicamente, 3 ou 4 pessoas que a gente acreditava, todos de dentro de casa. Nós nunca consideramos vir alguém de fora por conta da cultura da empresa. E aí... A gente discutia, nós 4, Paula, Renata e Elane, basicamente, e aí a gente passava por um, por outro. E aí chegou um momento que a gente pensou num quarteto, depois a gente foi para um triunvirato. E aí vimos que o modelo... Eu gosto muito dessa questão da liderança compartilhada. E aí a gente começou a ver, tal, poxa, parece que vai funcionar legal. E nós íamos chamá-los para... Bom, então, primeiro assim, como se forma é tempo. Tempo e trabalho. Né? Trabalhar muitas horas por dia,
12 horas, 15 horas, o que for necessário. Trabalhar e pensar, como o americano disse, os sábados e domingos também. E nesse grupo de pessoas, a gente tinha pessoas com essas características. Eu sempre liguei para eles todos os dias da semana, 7 dias, toda hora. Só, olha, quando você não puder atender, você me diz, mas enquanto não me disser, eu vou ligando. Né? Porque é uma forma até da gente medir o grau de comprometimento. Né? Aí nós tivemos uma sorte muito grande, porque nós ficamos assim com o nosso radar naqueles 3, e ao invés da gente convidá-los, nós chamamos, aí falando um pouquinho, bom, a formação, acho que eu respondi, né? Tempo, trabalho e muito treinamento. A gente sempre abre o caixa para treinamento. É meio escancarado. Oi? A governança, né? Mas quando treina bem treinado, aí vai bem, né? Aí nós ficamos ali naquele jeitão que a gente queria aqueles 3 em forma de triunvirato. Nós estudamos, vimos que na Alemanha, pela literatura que a gente viu, tem bons modelos de liderança compartilhada, né? Na gestão e no conselho, ou seja, são 2 grupos. A gente gostou daquele jeitão. E aí, na conversa, uma das meninas disse, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente apresentar a ideia, vamos ver como é que eles gostariam de escolher. Né? Aí a gente disse, não, vamos lá. E aí nós chamamos os 3. Dissemos, olha, nós estamos... Aí até então a gente não tinha compartilhado que eu estava me preparando para fazer a transição. Assim, o ano passado, que a transição foi do dia 31 de dezembro passado para agora. E nós chamamos, e aí eles receberam o nosso convite de trazer uma proposta, combinamos um mês, e aí eles voltaram com a proposta de um triunvirato, entre eles 3. E a gente ficou só fez rir, porque não tinha mais nada o que fazer daquele, né? Enfim, estava exatamente eles querendo fazer da forma que a gente tinha pensado fazer. Agora, sobre turbulência. A principal turbulência foi minha, pessoal. Eu teve uma coisa que eu nunca disse a Elane, mas eu estava torcendo que desse errado o negócio para eu ser chamado de volta, né? Foi assim, foi o ano. Teve um dia que eu também arrependi. Eu disse um negócio, eu disse, não, a gente vai fazer, aí depois voltei atrás. Aí, o ano passado, né, antes de fazer, aí Renata disse, não, você disse isso aqui que você vai sair. Se foi mesmo? Ela disse, foi. Então, o jeito que deu, eu saí mesmo. E aí o seguinte, teve 2 coisas muito interessantes. Eu reconheci que eu tinha que sair da minha sala e ir para uma sala fora do escritório da empresa, senão não ia acontecer nada. E eu escolhi uma sala, contratei uma reforma, mas o cara demorava na reforma. E eu achando bom aquela mudança, aquela coisa ali, torcendo que os meninos me chamassem para ajudar, e eles não chamavam. Então, eu me sentia assim, meio esquecido. Olha, e conte onde é a sua sala nova. Onde é a sua sala nova? Não, é na frente, assim, no outro lado. Não, é do outro lado do corredor, né? Mas assim, aquela coisa, é suficientemente longe e suficientemente perto. Mas aí, e aí eu comecei, de fato, eu queria dizer assim a você, quando a gente vai ser sucedido, ou quando é sucedido, tem dor. Isso é uma verdade. A gente pensa no esquecimento que vai ser, e é mesmo. Não adianta pensar que não é, que é. Outro tinha um negócio que a gente só fazia junto. Quando eu soube, eles já tinham feito. Aí eu disse, danas, que cabras danados. Eu fiz tudo por eles e eles, né, esquecendo de mim. A turbulência é essa. Mas, felizmente, eu tenho, né, planos futuros para voltar e me vingar.
Eu vou aproveitar esse depoimento tão franco e espontâneo aí, que tocou em pontos tão importantes, né, da sucessão, ou seja, tem dor. E acho que a Eduarda, minha prima, citou Spinoza hoje mais cedo. De fato, qualquer desenvolvimento exige dor mesmo, e avanço exige dor, e é verdade. Então, a gente negar que é um processo que, de fato, representa dificuldades, representa um esforço real, e que vão ter conflitos emocionais, vai ter algum tipo de sofrimento, mas que é necessário. Eu queria... vou passar a palavra para a plateia poder fazer algumas perguntas, mas antes disso eu queria, até o William podia começar, pelo menos deixando alguma mensagem em relação ao que você ouviu aqui, e cada um de vocês depois puder deixar uma mensagem sobre quais foram os principais aprendizados sobre o processo. E aí a gente passa a palavra para a plateia. Mariana, impressionante aqui ver a riqueza da experiência de cada um dessas pessoas que estão aqui, das suas famílias. A gente comentou um pouco antes, eu tinha até alguns dados estatísticos para vocês verem que interessante. Dentro do Brasil, obviamente, a maior parte da riqueza está na região sul e sudeste. Entretanto, as famílias que detêm riqueza na região nordeste, das que eu tenho contato, e hoje aqui estou tendo contato, inclusive, com outras que não tinha contato, são as mais bem estruturadas com relação à governança familiar, que eu já tive a experiência de ter e falar. Então, eu queria primeiro dar parabéns a todos, a equipe, e realmente, se tivesse que fazer uma avaliação e dizer, existe algo a ser melhorado em qualquer um desses grupos? Nada. Então, daria aqui o parabéns para todos. Se eu pudesse, então, fazer um comentário, e aí, não personificando, mas imaginando que, se tirando essas pessoas que estão aqui, a situação que elas vivem ou viveram, no caso do caso Eugênio, o caso dele estar acumulando funções, em geral, essa é uma situação de conflito, em geral, em famílias. E que quem está nessa função, às vezes, se sente num próprio conflito, né, pessoal, saber como é que eu saio dessa função. Então, não usando ele como pessoa, mas a situação. E talvez a dica ou a reflexão que eu deixaria para vocês se for necessário estar nessa posição, avaliar a que eu faço melhor naquele momento. Então, se eu sou melhor executivo, pense em ser executivo e abra mão de ser conselheiro. Esta é a mais difícil de fazer, mas é a melhor. Se você está desempenhando bem para a empresa, você está desempenhando bem para a família como acionista. Se for ao contrário, você está desempenhando melhor como conselheiro, saia o mais rápido possível da cadeira de executivo, que provavelmente você vai afundar o negócio, né? Porque você, diferente do Américo, que consegue trazer a experiência de ser acionista, ter sido dono de negócio e também executivo, não são todos que conseguem fazer o que ele está fazendo, e não são todos que conseguem fazer o que o Carlos Eugênio está fazendo. Tá? Então, na regra geral, eu acho que é importante sempre fazer essa reflexão de saber separar. E aí, falando no que vocês falaram no painel anterior, que eu acho que é extremamente importante, a gente sempre conversa com as famílias, é saber preparar as pessoas para a cadeira que elas ocupam. Eu estava em pé lá atrás, alguém fez uma pergunta, eu não lembro quem fez aqui na audiência, e se ele quiser só receber dividendos e surfar? Eu surfo, então acho uma boa ideia também surfar, não é ruim. Agora, não é nenhum problema, isso é muito importante na formação dos herdeiros. O herdeiro tem que saber o que é ser herdeiro, / acionista, e o que é ser herdeiro conselheiro, que nem todos vão sentar no conselho. Eles precisam saber como se comportar nesta cadeira de acionista, que se não puderem e não couberem na cadeira de conselheiro, estar preparado para indicar alguém para aquela cadeira. Talvez essa é uma segunda reflexão muito importante. A última, que a gente está com gestão de tempo super aqui no painel, que cada um de vocês, e o Pedro falou, o Américo falou, desculpa, e o Pedro também falou sobre valor, mas o Américo falou mais, valor é uma das coisas, os valores são uma das coisas mais importantes que a família tem que refletir antes de implementar qualquer estrutura. Eu já participei de algumas estruturas, de algumas implementações, e foram poucas, mas eu já participei de uma específica que foi talvez o maior desastre de planejamento que eu já participei, em que os valores não estavam permeados entre a família, existia um conflito de pré-conceitos e não preconceitos, mas pré-conceitos de cada um dos indivíduos com relação aos seus valores e os valores da família. A gente fez estatuto da família, a gente fez a definição das diretorias, a gente fez todas as regras, colocou, na hora de assinar o acordo, a família rompeu completamente, porque os valores não estavam muito claros.
E aí uma reflexão final aqui para cada um de vocês pensar. A gente fala muito de valor, mas a gente não pode esquecer do nosso propósito, né, como indivíduo. E você tem um projeto muito bacana. Pensar nisso. Qual é a nossa razão de estar aqui? Isso é um propósito. Então, o que a gente está para fazer? E aí trazer isso para dentro da família. Para não deixar só o outro valor cifrão se sobrepor sobre a nossa vida. Perfeito. Muito obrigada aí pela sua participação e comentários aí no painel. Os demais, se puderem, eu vou pedir para a gente ser breve nesses aprendizados, para a gente poder deixar um espaço para a plateia contribuir. Só cada um de vocês puder ressaltar os principais aprendizados do processo e a gente passa para a plateia. Vamos começar aqui. Eu gostaria só, William, de fazer uma pequena, se me permitem, uma correção. Talvez você não tenha entendido exatamente quando eu disse que era um conselho ativo, não é no sentido de o conselho mete a mão na execução, de jeito nenhum. Quando eu disse que nós éramos conselheiros ativos, no seguinte aspecto, nós temos 4 áreas de negócios e 4 holdings, e cada uma dessas holdings tem um conselho. Então, nós temos o tempo ocupado por trabalhos de conselho, não por ingerência errada, que eu concordo 100% com você. Conselheiro é aquela história, nose in, hands out. Então, a gente não faz isso de jeito nenhum. Então, como são 4 conselhos, o conselho não se resume a você ter a reunião no dia do conselho. Você tem que se preparar para ela. Além disso, eu sou presidente de um desses conselhos, então um presidente tem um trabalho a mais com os outros conselheiros, com a arrumação da pauta do conselho, depois da ata. Eu digo, então, é nesse sentido que eu digo que o nosso tempo não tem ociosidade no sentido que Mariana perguntou, entendeu? Então, não me entenda mal de que quando eu falei que era ativo, que a gente estava metendo a mão onde não deve. Acho que eu tirei seu nome. Isso. Mas, então, Mariana, respondendo a sua pergunta, eu acho que o aprendizado principal desse processo que a gente passou, primeiro é o seguinte, tem que ter um alinhamento entre a família, é o que o William falou também. O alinhamento entre a família é imprescindível para que as coisas aconteçam da forma mais fluida, da forma mais tranquila possível. E eu acho que esse alinhamento aconteceu por conta dessa crise societária que eu lhe falo, que a gente passou e que foi um aprendizado para todos, da minha geração, de que aquilo a gente deveria tentar ao máximo evitar de que acontecesse de novo no futuro. Então, o alinhamento é o principal. Segundo, a atenção aos valores da família. Nós, como uma empresa, uma família empresária que está há 100 anos com negócios, nós temos valores bastante sólidos, e eu acho que isso é uma coisa importantíssima que a Américo falou e o William reforçou, são a atenção aos valores. E eu acho que uma coisa positiva de todo esse processo que aconteceu foi a empresa teve uma grande motivação depois que nós saímos dos negócios. E todos ou a maioria, a grande maioria deles, talvez 80% ou 90% dos executivos eram do negócio e foram promovidos a diretores ou presidentes. Isso criou uma onda positiva muito grande das pessoas verem que a gente aproveitava a prata da casa e não ia buscar fora. Então, isso foi muito bom. E eu acho que isso se deve, de novo, porque a gente tinha e tem executivos qualificados, com excelente capacitação, treinamento, e a gente pôde fazer isso, buscar dentro da empresa esses executivos para poder preencher essas vagas de diretores ou de presidente. Então, eu acho que isso foi uma coisa que a gente continua até hoje tentando desenvolver sempre os recursos dentro da empresa e só quando não isso é possível, em último recurso, a gente trazer alguém de fora. Perfeito. Não que isso seja também um fato que a gente não leve em consideração, que de vez em quando precisa trazer, porque é uma oxigenação para a empresa necessária para poder mudar um pouco a mentalidade dos que estão dentro. E isso não a nível de executivos, como do conselho. Por isso que a gente está buscando os conselheiros independentes, porque a gente precisa ter uma visão de fora, que também é muito importante. Às vezes a gente brinca, a gente fica na várzea. A gente diz, às vezes a gente tem uma visão muito varziana brincando lá, e aí a gente precisa de uma visão de fora para oxigenar as ideias. Muito bem. Se há alguma palavrinha, para a gente deixar espaço aí para... Bom, eu diria que o quesito valores aí é fundamental. Eu comecei a aprender sobre o negócio com 12 anos de idade, como frentista de posto de gasolina, e isso foi fundamental para compreender o que é que aquilo ali representava para a minha família. Isso acho que foi um dos pontos fortes, tanto para mim quanto para meus primos, que trabalharam no negócio desde pequeno.
e não tinha férias. Férias era para ir lá para a empresa, ficar chutando a canela dos funcionários, brincando de pique-esconde e sendo frentista, controlando folha de pagamento, ajudando lá como um mini estagiário e assessorando isso. E eu acho que isso foi importante na criação desses valores e na unidade de valores. O outro item que eu ia falar, que está ligado à questão do alinhamento, é, de fato, o fato de eu ter crescido junto com meus primos, crescemos como irmãos. E isso, existe uma relação de confiança plena entre nós, que isso é fundamental para o processo acontecer de forma fluida. Então, eu acho que valores, acaba que o desafio é como inovar, crescer o negócio, se diferenciar, mantendo a essência de valores da família dentro da organização. Perfeito. Vocês dois finalizam aí com a outra palavrinha para a gente passar lá para a plateia. Bem, acho que primeiro tem que ter planejamento, né? Se não tiver planejamento, torna-se tudo mais difícil. Sem planejamento é impossível. Com planejamento é difícil. O primeiro ponto é esse aí. Acho que o segundo ponto é, quem está sendo sucedido tem que ter disposição de ser sucedido, né? E não puxar o pé da turma de noite, né? Acho que tem que ter a disposição de passar o bastão, né? Quem tá recebendo tem que receber isso como uma bonificação e não uma condenação, né? Porque também tem a história do pai, tem a expectativa que o filho vai suceder, aquilo ali torna-se muitas vezes uma condenação, né? O cara está lá, você é obrigado a suceder seu pai, você é obrigado a performar, você não tem alternativa, né? Eu acho que e acima de tudo é preservar a família, né? Você pode ter discussão, que é muito difícil, dentro da empresa, não pode levar essa discussão para dentro de casa, porque eu acho que o bem maior é a família, né? O negócio, a minha mãe sempre disse, se for para os meus filhos brigarem, acaba o negócio, mas a família não acaba, né? O negócio você faz outro, você aprende outro, desenvolve, mas eu acho que a família é o ponto fundamental. Então, a família é o grande, e que está amarrado com valores. Então, acho que são os principais pontos aí. Foi engraçado, porque eu estava pensando o que é que eu ia dizer, aí a Mary Kill parecia que estava lendo meu pensamento, disse, aí ficou uma coisinha, eu disse, eu vou falar na família, aí ele falou na família. A gente sentou juntos aqui, e então, assim, o que me sobrou a dizer assim, olha, se agir só com a cabeça, com a mente, não é bom, se agir só com o coração, fica mole demais. Então, o que a gente precisa é integrar mente e coração para as coisas da vida, inclusive sucessão. Aí, é isso. Gostaria de convidar o Grupo FESA, só um segundo, Jeffrey, ele... Para começar o nosso debate, a gente gostaria de convidar para fazer a primeira pergunta, e Heloísa, em seguida, também já levantou a mão ali. E os demais que quiserem se colocar também, por favor. Jeffrey, à vontade. Depois desse show de excelência, sobra pouco, mas me parece que a encarnação Fred Smith deve ter se incorporado no Américo, porque uma pergunta tem a ver com isso também. Eu acho que a questão da sucessão dos fundadores é um tema que me intriga muito também. A pergunta seria o seguinte, eu vou jogar... Hoje, a gente tem visto muito desafio quando se traz um executivo profissional, de multinacional, que estudou fora, MBA, trabalhou nessas grandes multinacionais para trazer, muitas vezes, a empresa familiar quer contratar um executivo, e é sempre um desafio. E a pergunta é o seguinte... E seria para todos, mas, Américo, você que veio de uma empresa familiar e hoje é CEO de uma empresa multinacional americana. E você falou que você gostaria de ter tido treinamento antes, né? Uma parte, mas você teve on the job. A pergunta é, quais são as características, e isso também fica com o Pedro Ivo, ou os demais acionistas fundadores, as características quando se traz um executivo de fora, se tivesse que botar uma ordem hierárquica, o mais importante, o menos importante, os 3 ou 4 itens mais importantes para integrar um executivo de fora dentro da empresa, né? Você, Tiago, você já está com o teu negócio, os próprios familiares estão tomando conta. E a terceira pergunta é, será que não existe um
preparatório para as pessoas que vão sair? Eu também sou de cabelo branco. Né? Qual o próximo passo para poder não querer ter essa vontade de reencarnar? Talvez ter uma senha lá em cima um pouco diferente. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o fundador da FESA saiu o ano passado e hoje ele é músico profissional. Largou a gente de uma hora para outra. Então, nós temos, então, essa é a pergunta, primeiro, dos executivos para se adaptar na empresa. Quais são as questões que vocês já passaram por isso? E como é que prepara esses senhores maravilhosos para ficar na cadeira de conselheiro, né? Ou se sentirem abandonados, né? E ter que ter um escritório perto ali. Será que não existe uma nova vida? Bem, eu acho que tem uma história que eu posso contar que é bem interessante. Nós fomos adquiridos e, passado pouco tempo, de uma hora para outra, passou-se a falar muito inglês com muito sotaque pernambucano dentro do escritório, né? Aqui tem muito. E aí, lógico, os americanos falaram, compramos lá o pessoal lá do Rapidão, seu Américo foi embora, tem um monte de menino lá, vamos mandar uns gringos para lá para ficar olhando o que esses caras estão fazendo. É normal, faz parte do processo. E aí mandaram para cá, Pedro, um cara da contabilidade. Então, ou seja, um gringo contador vindo para cá falar de imposto e tudo. Como é que você integra esse cara no processo da empresa? Aí, o escritório nosso fica aqui no JCPM, tem uma história fantástica. O gringo foi e alugou um apartamento no Pina e ele vinha todo dia para a empresa caminhando. Né? Todo dia ele vinha caminhando. E aí, certo dia, ele estava caminhando, aí não, me ligam e falam o seguinte, Américo, corre. Eu disse, o que aconteceu? Ted foi atropelado. Eu falei, o que aconteceu? Foi atropelado, foi. Não estou entendendo. Aí vai para lá, vai para cá e conta a história. A história é o seguinte, o cara veio caminhando pelo Pina, quando o sinal estava vermelho para o carro, o que é que ele fez? O americano, ele atravessou. Aí o sinal abriu, a bicicleta atropela ele. Pá! Aí o cara cai no chão atropelado, e aí leva para o hospital, vai para lá, atenção grande. 2 dias depois eu encontro com ele, ele fala assim, Américo, eu fiquei impressionado aqui como o povo pernambucano recebe bem as pessoas e tal. Isso que aconteceu, Ted? Eu falei, não, quando eu fui atropelado, começaram a olhar, foi aglomerando gente, olhando, e ele falando, eu achava que todo mundo estava muito preocupado. Eu falei, não, as pessoas estão perguntando, morreu ou não? Morreu ou não? Né? Então, a adaptação de uma cultura, né? de um multinacional, de uma pessoa que vem, não é fácil, né? Não é fácil. Então, dessa longa história aí, eu acho que, primeiro, tem que saber recebê-los muito bem. No nosso caso aqui, a gente fez, eu acho que nós, pernambucanos, temos uma vantagem, ou nordestino tem uma vantagem, que a gente sempre recebe de coração aberto. Se você não tem nada para esconder, você sempre vai receber de coração aberto, mostrando a realidade, e está muito junto. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi colocá-los dentro do escritório, literalmente ao nosso lado, para poder ensiná-los, ou melhor, não ensinar, mas pelo menos mostrar os caminhos. Passado 2 anos de aquisição, quem veio morar em Recife, morou por 1 ano e meio, para mim foi uma experiência espetacular, foi meu chefe, um americano do Alasca, vindo morar em Recife. Né? Então, também com uma diferença cultural enorme, né? E agora ele mora em São Paulo, cuida toda a América do Sul para a FedEx. Mas assim, ele viu muito a honestidade, muito trabalho, e também levando para entender a realidade nossa, porque a realidade brasileira é completamente diferente da realidade americana. Né? Pelo menos essa é a minha experiência. Estou falando muito mais do lado pessoal do que do lado técnico do negócio. Heloísa tem uma pergunta. Logo em seguida. Obrigada. A pergunta é para o Pedro, só que antes eu vou te contar uma historinha, Pedro. Talvez seja uma ideia. Anos atrás, num evento do Instituto, falando também de empresa familiar, um grande empresário nacional de uma empresa familiar, ele estava muito feliz, porque ele estava preparando a sucessão dele, e era bem na época da ovelha Dolly. Então, ele disse que estava definido o que seria, ele seria clonado, assim como a ovelha Dolly, ele sairia do negócio, mas o clone dele ficaria. E agora a gente brinca com ele que a ovelha Dolly faleceu. Então, ele tem um problema na mão dele, né? Então, no teu caso, acho que você não precisa pensar na clonagem também. Mas a pergunta é um pouco em linha do que o profissional da FESA fez. Tem várias pessoas aqui que
ouviram, assim como eu, a tua franqueza nesse momento de transição, de sucessão. E daqui para frente? Você é muito jovem para dizer que vai se aposentar. Então, qual o teu horizonte, quais são as novas atividades que você está objetivando daqui para frente? Ok. Então, são 9 meses, eu esperei os meninos chamarem, não chamaram, né? Aí eu realmente, eu já escolhi outra área. Eu vou trabalhar de forma como voluntário pelas crianças pobres, no apoio à formação escolar de crianças de famílias muito pobres. É o que eu vou me dedicar, principalmente daqui para frente. Isso é muito recente. Talvez as minhas meninas nem acho que sabem, né? Mas fazem umas 3 semanas que eu consolidei essa decisão. Eu tenho um plano bastante animado. Tem mais 2 perguntas, né? Você Okay. pode começar. Tranquilo. Helder de Azevedo, novamente. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que Pernambuco está dando um banho de maturidade nas empresas familiares. Eu tenho participado de vários eventos em São Paulo, Rio e tal. Incrível a maturidade. Estou aprendendo um caminhão aqui, que sinceramente nem esperava. Vocês estão de parabéns mesmo. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Essa dicotomia, né, que vários de vocês comentaram, que o dono sempre olha o longo prazo, mas a gente também sabe que é um leão por dia, né? Tem que vender o almoço para comprar janta, e assim nós vamos, né? Aí profissionalizou, colocou lá o executivo, que é cobrado no curto, que busca toda a história de conflito de agência, a gente não precisa entrar aí. Mas, enfim, experiência um pouquinho de vocês aí de como diminuir esse problema, né? Desse desejo de ter essa longevidade com um cara que está lá para tirar o leite no curto prazo. Obrigado. Eu acho que é uma coisa que você deve tentar, já na seleção e nas conversas com o executivo, começar a passar para ele a visão e os valores da família. Um dos valores nossos, da nossa família, eu acho que da maioria das empresas familiares, é essa visão de longo prazo. Então, isso eu acho que tem que ter, logo nos primeiros contatos, tentar afinar essa visão de valores e de visão de longo prazo com o executivo. Eu sei que é difícil, porque normalmente, hoje em dia, principalmente, como ele falou, nos executivos de multinacional, principalmente, eu digo, muitos veem o curto prazo, veem o trimestre, veem o semestre. Então, isso é uma coisa importante, esse alinhamento. E de alguma forma, atrelar isso na remuneração dele. Tentar ter parte da remuneração variável dos executivos alinhados ou atrelados a metas de longo prazo, para poder que ele se interesse também em ver a empresa, não no semestre ou no ano que vem, mas veja ela em 3, em 5, em 10 anos, e sempre está, de alguma forma, passando isso muito fortemente para todos os executivos, porque eu acho que isso é uma coisa natural, as empresas familiares conseguem isso de uma forma mais natural, porque isso é uma coisa que normalmente está dentro da família. A família sempre tende a ver isso, as empresas, como uma coisa que aquilo seja um sustento de longo prazo, uma estrutura de longo prazo para ajudar e suportar a família na sua necessidade financeira. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Pelo menos é assim que a gente faz lá, tenta fazer. Vou ser super breve, mas até pegando carona no que o Júnior falou, eu vou dar um exemplo vivo que a gente vive no próprio banco, no Itaú. A gente tem um programa de sócios associados no banco. Somos uma empresa familiar, 3 famílias controlam o capital da empresa, e a gente tem um programa de sócios associados que faz exatamente isso. Sem dar aqui muitos detalhes do programa, mas, entre outras razões, uma delas é essa. Como é que você mantém o olho do dono e a vontade do dono, os valores do dono no negócio? Então, a gente, pelo menos dentro do Brasil, é um exemplo vivo. E hoje de 90 anos. Claro que o programa de sócio não existe há 90 anos, mas uma empresa que tem esse programa e que funciona, porque a hora que você remunera o executivo e a longo prazo ele está amarrado com a empresa, porque ele é remunerado também com capital social, com ações que pertencem ao capital, isso faz com que ele trabalhe. Então, talvez nas empresas menores, talvez olhar o case Itaú Unibanco seja interessante para se avaliar, porque ele funciona muito bem. Então,
Então, acho que vale a pena, se tiver interesse de olhar, a gente tem isso, é fácil de compartilhar. Maravilha, ótima contribuição. E aí vamos fechar ali com a pergunta do Drayton, que está ali já pronto para perguntar. Boa tarde a todos, parabéns aí aos painelistas e, Mariana, parabéns pela mediação, viu? Mediar não é fácil, parabéns pela mediação a todos do núcleo. E mais difícil ainda é negar uma pergunta, mas eu sei que o tempo é bem importante. Boa tarde a todos. Geno, Carlos Eugênio, é para você. É simples, mas eu acho que é uma dúvida que muita gente pode ter. É sobre o perfil de um presidente de conselho e sobre o perfil de um presidente de conselho de família. Como é escolhido, quais são as experiências para que ele, de fato, possa funcionar meritocraticamente como um presidente de conselho de família e como um presidente de conselho de uma empresa ou de uma holding, etc. Drayton, eu acho que eu vou dar a nossa experiência. No caso nosso, nós temos 4 conselheiros de família e temos 2 independentes e vamos trazer um terceiro. Então, o nosso conselho vai ter essa composição, 4 da família e 3 independentes. E a gente fez uma coisa muito prática. A gente, mais ou menos, fez conversas internas entre nós e ajustou entre os 4 conselheiros da família, porque sempre os presidentes são um membro da família, no nosso caso, até agora tem sido. Então, a gente ajustou entre nós a aptidão que cada um achava que tinha mais, e isso foi alinhado pela convivência e pelo conhecimento que a gente tem um do outro, qual conselho cada um deveria estar, vamos dizer, presidindo. Então, foi uma coisa muito prática, não teve, no caso nosso, muita ciência. Foi uma coisa assim, bem objetiva. E o assunto da convivência dele com o conselho de família, nós temos um conselho de família também, que Eduarda é minha irmã, que ela está. Minha irmã Eduarda é a presidente. Então, isso é uma coisa importante. O presidente do conselho tem um contato muito forte com o presidente do conselho da família e com o próprio conselho de família, porque na empresa familiar isso é importante. Se a família não vai mal, ou se a família não se entende, o negócio sofre no dia seguinte. Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante de todos, e apesar de serem diferentes, mas todos têm essa consciência da necessidade de, como presidente de conselho, que não olhar só o negócio, olhar a família também, porque, no final, é uma empresa familiar. Então, esse é o ponto. Muito obrigada a todos pelas perguntas. A gente continua um pouquinho aqui, que tem ainda uma breve apresentação. Agradeço, assim, vocês... Vamos ficar aqui um pouco ainda. Eu trouxe... pelo menos uma pitadinha da nossa pesquisa, algumas coisas que surgiram, ainda não como resultado, mas apenas para dar um pouco, vamos lá, de uma degustação do que vem na pesquisa, né? A gente conseguiu conversar com muita gente aqui no estado de Pernambuco e no Nordeste, com empresas também fora do estado, como a Melanie apresentou para vocês hoje de manhã, e conversamos muito sobre sucessão, longevidade e sucessão. E aí eu trouxe, muito alinhado com o que a gente conversou aqui, alguns pontos que a gente também gostaria de compartilhar e aproveitar para dar um fechamento, para, de alguma forma, trazer alguma conclusão e sobre esse nosso debate. Eu peço desculpas que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, na verdade, endereçar todas as perguntas, mas a gente está aberto para receber essas perguntas por e-mail e endereçar aos palestrantes, aos panelistas, e também no coffee break, de repente, bater mais um papo sobre alguma dúvida que tenha ficado. Então, o que é que a gente sabe sobre sucessão, né? O que é que a gente já sabe hoje do que a gente conversou aqui, mas do que a gente ouve das pessoas que estão passando por esse processo? Então, como o Pedro falou bem, gera mal-estar, né? Não é algo agradável e fácil e, de fato, tem um potencial de fazer emergir conflitos. Né? Não criar conflitos, mas fazer emergir questões que já estavam presentes. Né? Ela nos obriga a desapegar, e aí tem várias estratégias que você pode se utilizar para tentar desapegar. A gente sabe que, na maioria dos processos, nem sempre as coisas ficam claras, ou seja, a gente conversa com o sucessor, conversa com o sucedido, usando os termos que a gente está usando aqui, conversa com a geração sênior, conversa com a geração
que está sucedendo a geração mais nova e não tem muita clareza de que a gente está na mesma empresa, vivendo o mesmo processo, ou seja, um entendeu uma coisa, o outro entendeu outra coisa. Isso acontece demais. Então, muitas vezes tem conversas que não são claras. E acho que a gente falou até pouco sobre planejamento. Infelizmente, o tempo... mas sucessão está necessariamente atrelado à ideia de planejamento. Por mais que a gente, quando fala em sucessão, não tenha a ideia de que é algo que a gente pode planejar. Quando a gente pensa naturalmente em sucessão, a gente pensa em morte, e morte a gente não planeja. Mas o processo de sucessão numa empresa familiar, ele pode e deve ser planejado. Mas nem sempre é isso que acontece. Então, algumas dicas de quem já passou por isso. Planejar diferentes cenários. Então, a gente não explorou tanto isso, a gente foi direto para as motivações e talvez deixou passar um pouco o que é que foi feito antes, né? Vocês passaram por um longo processo de planejamento, Pedro também, Tiago talvez um pouco mais no suceder, né? Como algo que aconteceu como um evento, né? E que foi sendo planejado depois, não é isso? E Américo por um processo de planejamento também, né? Com presença, inclusive, de um fundo e tal. Então, planejar diferentes cenários, diferentes possibilidades, ser transparente com as regras, para poder gerar essa conversa que todo mundo está falando a mesma coisa, que está todo mundo na mesma página. Usando a palavra que saiu aqui, alinhamento, gerar alinhamento. Né? Começar o mais cedo possível, ou seja, não é uma questão de chegar na idade, não é uma questão de pensar na morte, é começar o quanto antes. Esses alinhamentos levam tempo. Né? Vocês falaram também muito nesse tempo que é necessário. Ou seja, não se planeja a sucessão em 1 ano e 2 anos. É um processo longo. Passar por essas dificuldades, enfrentar essas dificuldades emocionais, leva tempo. Gerar alinhamento também leva tempo. Então, preparar as novas gerações, sejam executivos, sejam familiares, na verdade, os dois, seja os familiares para papéis de executivos, seja para o papel de governança, a gente precisa trabalhar na preparação. Então, eu ia buscar isso com você, mas acho que está aí a fala de como é que a gente dá espaço e como é que a gente cria um ambiente fértil para bons sucessores, sejam eles executivos ou familiares, dar autonomia, criar espaço para o desenvolvimento dessas novas gerações. E aí, definir bem papéis e fronteiras, ou seja, muitas vezes nas empresas familiares a gente tem uma certa confusão de papéis, uma dificuldade em ter clareza. O que é que eu faço aqui? Qual é o meu papel? Todo mundo entende, eu sei o que eu faço. Trocar experiências, que é o que a gente está fazendo aqui, conhecer exemplos, respeitar individualidades. Isso também foi muito falado, né? Até no painel anterior. Respeitar o desejo dos fundadores, ou seja, respeita as individualidades e equilibra isso com o respeito aos fundadores também. Aquilo que eles construíram e imaginam que pode ser ainda, que será o futuro da empresa. Compreender as resistências, ou seja, aceitar que tem dificuldades, como o Pedro aí deixou muito claro no seu depoimento, que vão ter resistências, né? E esperar e ter paciência com esse processo. Então, porque vale a pena, promove a convivência entre gerações, e aí endereça aquela pergunta que a Elane deixou para a gente responder, a provocação. Ela permite, sim, endereçar e chegar numa maior coesão, né? Ou seja, ela permite a convivência entre as gerações e a construção de alinhamento, que é igual a coesão, que é igual a maior engajamento, maior responsabilidade com o seu papel de familiar, de acionista, enfim, de executivo da empresa da qual você faz parte. Então, permite engajamento, estabelece um ambiente de maior confiança e troca e cria essa sensação de jogo justo, de jogo limpo. Então, se você conhece as regras do jogo, você tem a sensação de que você está jogando um jogo limpo. Quando você está no jogo, onde as regras não são claras, você gera uma sensação de desconfiança e certamente você não vai dar o seu melhor. Então, criar regras, deixar tudo claro, gerar alinhamento. Torna um ambiente mais fértil para a mudança e para a inovação. A gente tem aí o exemplo de Américo, vários outros exemplos também aqui, de que você também, permitindo uma sucessão saudável, pode até facilitar processos de inovação, de mudança dentro da empresa.